Etapas da edição, né? O pessoal chama de fluxo de trabalho. Etapas da edição, né? O que o pessoal chama de fluxo de trabalho, né? Workflow, né? O que é isso? Isso são os momentos, né? Isso aqui, como sempre, são sugestões minhas, né? Para vocês aí. Vocês assimilem, né? Internalizem o que vocês acharem importante, né? Mas, enfim, são dicas, né? E aqui, etapas, né? Que geralmente, como eu enfrento um processo, uma demanda, né? Por exemplo, a gente vai partir do princípio que está feito esse trabalho inicial aqui, né? O do logger, né? A gente vai partir do princípio que o log está feito, né? Senão, a gente vai ter que começar por aí, né? Justamente descarregando o material dos cartões, né? O material que câmera gravou, gravador registrou, né? E meio que armazenar isso de uma forma organizada, né? Para repetir esse processo de organização dentro do projeto, né? Do software, do arquivo, do programa de edição de vídeo, né? Para a gente, enfim, estar sempre achando material de forma rápida, né? Tá sempre, enfim, organizando as coisas e acessando da forma mais rápida possível, né? Vamos lá, lembrando que o papel do editor ele é bem exaustivo, né? Às vezes você tem que ficar sentado muitas horas, então você tem que pensar numa cadeira, né? Até nisso, né? Um espaço de trabalho, né? É adequado. E nisso, a organização do material que se recebe é crucial, né? Por isso que, enfim, comece sempre organizando seus trabalhos antes de trabalhar, né? Antes de editar, né? Porque, enfim, depois vai ficando complicado de ler as coisas e com pressa e repetidamente é bem mais estressante, né? Enfim, uma dica. Então comece sempre logando o material, né? Descarregando o material em pastas, dizendo que é o que, né? Ah, não, esse aqui é o primeiro cartão de tal câmera do dia tal, né? Ah, esse aqui é o cartão número X de não sei qual diária, né? Aí você vai nomeando, né? Até, quem sabe, renomeando, dizendo o que aconteceu no dia, onde é que era aquela diária, né? E por aí vai. O modo que você achar mais conveniente, né? Para você organizar seus projetos. Mas definitivamente isso aqui tem que ser contemplado antes de começar a trabalhar, né? E até a questão do backup, né? Da redundância, de eu ter espelhado esse material para caso aconteça com o computador, alguma coisa com o computador que eu estou trabalhando, com o HD em que se está armazenando o material, né? Você tem uma cópia, você conseguiu continuar o projeto, né? Bom, feito o log, o que a gente tem que observar, né? A gente vai ter que montar o nosso projeto, né? Ou seja, a mesma organização das mídias feitas em pastas dentro do seu HD, dentro do seu computador, onde você está armazenando, né? Sua biblioteca de mídia, é interessante que ela venha organizada, né? Quando você, ao importar nessas mídias para o seu projeto, que elas venham, você as organize, né? Nas mesmas pastas, da mesma forma, né? Que aí você vai estar sempre acessando de forma não parecida, mas idêntica, né? E de forma rápida, né? Sabendo onde está uma coisa e onde está outra, né? Onde está a imagem e onde está de fato esse arquivo no computador, né? E antes de montar o projeto, é importante observar o formato, né? Das mídias, né? Não é bem o nosso caso quando a gente trabalha com o Premiere, né? Com esse software de edição de vídeo da Adobe, né? Porque ele é um software bem universal, né? Então ele aceita vários formatos, a maioria, né, dos formatos de mídias, né? São raros os casos em que a gente precisa converter para ele aceitar, para ele ler, né? Porque tem algumas coisas que você joga lá direto e ele não aceita, mas são raros os casos. Ele é um dos softwares mais tranquilos assim que eu já passei, né? Muito mais tranquilo que o Final Cut, né?
Final Cut ele era, tinha, eu por exemplo, né, que uso câmera Sony, né, eu tinha vários problemas, eu tinha que sempre converter, né, agora com o Premiere não, ele lê tranquilo, né, sem eu precisar converter os arquivos, né, por isso que eu estou falando do formato das mídias, né, dependendo do software que você está, ele não vai ler o arquivo que você gravou, né, o arquivo que você recebeu, então você vai ter que converter esses arquivos, né, fazer uma cópia, né, em outras palavras, para que em outro formato, né? Você vai duplicar esse arquivo só que em outro formato. Por exemplo, às vezes é um ponto AVI, um ponto MOV, né? Lembre-se disso, né? Esse finalzinho do nome do arquivo, né? Ponto alguma coisa, ponto doc, ponto MP3, por aí vai, né? Ponto MP4, ponto MOV, né? Para arquivos de vídeo, né? Isso são a extensão, né? Justamente o que do nome no nome você já lê o modelo, né? O tipo de arquivo em que se trata, né? Se é um arquivo de foto, né? Tipo .jpeg, se é um arquivo de vídeo, né? .mov, .mp4 e por aí vai, né, pessoal? Então, eu tenho que atentar a converter essas mídias, né? Eu vou mostrar alguns exemplos no próximo vídeo. Bom, uma vez que eu converti e importei, né, as mídias, né, de forma organizada, né, isso aqui diria que armazenar e organizar, né, uma vez que eu recebi o material, está organizadinho, feito backup, eu converti mídias, eventualmente o meu software não leia, né, montei esse projeto, né, agora com as mídias convertidas, inclusive, o que eu faço agora? Esse montar o meu projeto também envolve configurá-lo, né? Dizer ao software, ao criar esse arquivo, né? Ao criar esse projeto, quais são as configurações, né? Configurar projeto. Acho que está um pouco fora de ordem, mas está dando para entender que são coisas bem iniciais, né? Você recebe as mídias, organiza, vê o que não lê, faz justamente essa conversão, né? Salva o material bruto, salvo o convertido, é importante lembrar isso, né? Salva as duas coisas, mantém, né? Enfim, uma vez convertido, importa esse material, organiza da mesma forma que está armazenado dentro do projeto, que você, ao criá-lo, você configura justamente com essas especificações, né? Dizendo quais são as características do vídeo que você está trabalhando, né? E isso vai ser a forma mais ideal de se trabalhar, né? Para quando eventualmente a gente for exportar para uma determinada plataforma ou outra, YouTube, Instagram, Facebook, etc., né? A gente já exportar para as características, né, dessas plataformas, ou seja, vai ser o trabalho mais ideal para o seu trabalho chegar lá, para o seu vídeo chegar lá no final com a melhor resolução possível, né, e sem deformação, sem nenhum imprevisto, né. Ok, configuramos o nosso projeto, né, a gente, o que é interessante num primeiro momento, principalmente quando você trabalha com múltiplas mídias, múltiplos dispositivos, né, várias câmeras, mais de uma câmera, né, e gravador, ou às vezes só uma câmera e um gravador, né, você tem que sincronizar, né. Quando sincroniza-se esse material, você encaixa tudo temporalmente, né, os arquivos como no tempo corrido, né, quando eles o momento em que eles começaram a gravar juntos, né, e eles estão encaixadinhos os arquivos de acordo com o espaço e o tempo, né, e isso é muito mais, como eu posso dizer, eficiente na hora de trabalhar, porque se você deixar para sincronizar depois que você selecionou, editou, modificou cada clipe, né, você vai jogar muita coisa fora, então você vai criar muito mais fragmentos, né, de vídeo, né, então para você sincronizar às vezes 100 clipes, 100 fragmentos, né, que você selecionou do que às vezes um só, que é o bruto, né, é muito mais fácil você sincronizar antes. Então a primeira coisa que eu faço, uma vez que está tudo montadinho, é sincronizar. Aí a gente começa, né, aqui começa a edição, né, até então a gente estava montando, a gente estava estruturando, né, organizando, né, o nosso trabalho. Agora
que a gente sincronizou, a gente vai selecionar esse material. Como assim? O que quer dizer isso, né? Seleção é o primeiro passo da edição, eu diria que é quando você justamente corta fora esses momentos, como corta, ação, opa, volta lá, repete aquela frase, sabe? Esses momentos técnicos, né? Então você tira fora isso, tira inclusive esses momentos, você já começa a extrair esses momentos de making off, né? De falhas, né? E de momentos engraçados. Então você vai separando justamente o que vai entrar no vídeo final, do que não vai, o que não vai entrar, e podem vir também materiais extras, assim, né? Erros de gravação, por exemplo. Né? Depois que eu selecionei, eu vou editar de fato, né? Vou montar, editar, né? Vou colocar aqui entre parênteses montagem no sentido de estruturar, né? Às vezes reordenar, porque há casos de gravações em que se grava em uma ordem e a edição, porém a edição, o roteiro, né, diz que é outra ordem. Então você vai ter que justamente subverter a ordem dessas diárias, né? Reordenar, né? Eu quero dizer. E aqui é interessante falar que esse momento de seleção, esse momento de edição, né? A gente tem que atentar a como a gente, que produto é esse, né? Porque cada tipo de produto requer uma abordagem específica. Como assim? Se for se eu receber um roteiro de um ficcional, né? Ou receber um roteiro de um vídeo factual, ou um roteiro de um documentário, né? Enfim, eu vou ter que ter um tipo de edição, né? Um tipo de estilo de edição de acordo com o gênero narrativo. Ok, mas eu também tenho uma diferença, isso é uma questão estética, isso é uma questão desse tipo de escolha, né? Agora, eu vou ter um tipo de abordagem diferente quando eu estou trabalhando sem roteiro, né? É o caso de a gente avaliar a edição com roteiro e a edição sem roteiro, né? São diferentes processos na hora de selecionar e começar a montar esse material, né? Eu fiz um vídeo só sobre isso, né? É o próximo vídeo, né? Quando eu falo de interface de software e edição com e sem roteiro, né? Bom, aí aqui a gente já começa a fazer eventuais intervenções de, como posso dizer, para melhorar, né? Vamos colocar que a gente começa aqui, uma vez está editadinho, montado, né? A tratar o som, né? Editá-lo, botar transições, ajustar volume, né? Mixar, né? Justamente isso, equalizar o som, né? Depois a gente pode botar transições de áudio, né? Tratar a imagem, mexer na cor, né? Corrigir um eventual algum problema na fotometria, finalizar a cor, né? Deixar tudo com uma estética só, né? Esses trabalhos, né? Bom, aplicar uma trilha sonora também, né? E ajustar o volume da parte com o todo, né? Aplicar também transições e efeitos de imagem, né? Eu esqueci dos efeitos, né? Aplicar efeitos em ambos os casos. Às vezes um efeito de tirar ruído no som, às vezes um efeito de duplicar a imagem, de deixá-la preto e branco, né? Que mais? Aí a gente já começa algumas outras intervenções estéticas, assim, né? Como aplicar artes, né? Artes gráficas, vinhetas, né? Inserir letterings, né? E legendas, já entrando aqui nos artifícios de acessibilidade, né? O lettering que eu falo é, por exemplo, um crédito ou uma informação que aparece textualmente na imagem, né? As legendas já é um recurso de audiotranscrição, né? Nós temos também a audiodescrição, recurso de libras, né?
que a gente já fala de uma outra técnica, que é o chroma key. Opa, chroma key. Deve ter um R aqui no meio. Enfim, desculpa, tá escrevendo mal. E a gente renderiza. Aqui é um momento, né? Uma vez que a gente está tem editado o nosso filme, né? Quando a gente começa a inserir esses recursos de acessibilidade, né? Como audiodescrição, né? E gravar um intérprete de Libras, né? Isso é um momento que a gente justamente volta para regravar, né? Às vezes a gente precisa dublar alguma coisa, né? Tá aqui dublagem, né? Gravar um Foley, olha que bacana. Isso aqui é todo um momento em que a gente volta, né? Mesmo na edição, para o momento da gravação, né? Porque a gente grava uma coisa sob medida. Essas coisas não podem ter edição, né? Elas são sob medida em cima de uma imagem, né? Então é muito mais eficiente gravar quando o produto estiver pronto, né? E bom, a gente renderiza para justamente processar todos esses comandos que a gente deu ao computador, né? E depois a gente exporta, né? Justamente configurando para a nossa de acordo com as características, né, da plataforma que vai o nosso vídeo, se é para um festival, se vai para um DVD, se vai para o YouTube, para o Vimeo, né, por aí vai.